Acho que está ok, né? Sim, está ok. Eu acho que pode começar. Essa palestra, então, ela é um resumo de alguns trabalhos que eu venho desenvolvendo nos últimos 10 anos, e eu vou dar alguns exemplos de abordagens, então, que envolvem o que eu chamo de Big Data em dados de pesquisa, de investigação e manejo de doenças em plantas. Ou seja, são dados de experimentos que nós tratamos de maneira que nós consideramos, pelo menos no meu conceito, que são Big Data, né? São grandes conjuntos de dados e com abordagens meta. Participam desses estudos alguns alunos que são autores de alguns papers que nós publicamos há alguns anos. O doutorando Jonathan Barr, o doutorando Kaique Alves e o doutor Felipe Dalalana, que desenvolveu comigo o seu mestrado neste assunto. Ok, la conferencia se va a tratar básicamente sobre datos relacionados con meta-análisis o datos de gran volúmenes de datos. Básicamente se van a presentar investigaciones en torno de 10 años desarrolladas por algunos colaboradores, principalmente estudiantes de maestría, de doctorado, que han trabajado conjuntamente con el doctor Emerson Del Ponte. Basicamente, quando se fala em pesquisa, em investigação, em dados de manejo, né, que a gente chama dados de manejo de doenças em plantas, experimentos a campo, nosso objetivo principalmente é trabalhar avaliando uma série de características que são do nosso interesse, como, por exemplo, otimização de métodos de controle, controle genético, controle químico, onde nós temos, então, a possibilidade de observar as epidemias. Então, é um estudo que é feito em populações. É um estudo, basicamente, de epidemiologia. Tá? Nós temos, então, a possibilidade de avaliar tratamentos, de testar hipóteses, mas também a oportunidade de obter e levantar dados de valor epidemiológico, ou seja, que a gente consegue entender melhor as epidemias de forma a fazer um melhor manejo futuramente. Aqui, então, a gente mostra diversas áreas, né, que são correlacionadas e onde a gente pode ver algumas áreas aqui, por exemplo, assessoramento remoto, machine learning, que são áreas que estão cada vez mais sendo utilizadas dentro do contexto de Big Data. Ok, básicamente la investigación que se ha desarrollado ha sido en torno de la epidemiología y de algunas prácticas específicas sobre la epidemiología, ¿no? Métodos de control químico, métodos de control genético, cultural, biológico, aspectos de biotecnología, de aprendizado de máquina, de sensoriamiento remoto y de fitopatometría, ¿no? Todas ellas con principal enfoque el estudio de la epidemiología. Quando se fala em manejo prático no campo, o que a gente precisa é de um sistema. Então, basicamente, o que nós temos é um sistema que vai ter que combinar diferentes dados, cujos dados eles vão gerar informações. Essas informações devem ser processadas. Então, idealmente, nós temos uma forma de processamento desses dados, computadorizado principalmente, onde a gente gera conhecimento. Então, este conhecimento gerado a partir do processamento ou da modelagem destes dados vai nos dar uma informação de risco. Então, essa informação de risco ela é importante para a tomada de decisão. Esta decisão ela pode ser do tipo estratégica ou tática. A estratégica é aquele tipo de decisão de longo prazo, que é do interesse maior de governos, de indústria, né, que tem efeito no longo prazo. Decisões táticas são aquelas decisões sazonais, por exemplo, no início de uma safra, planejamento de safra, planejamento de pulverizações. Então, este seria uma decisão do tipo tática. Em ambos os casos, nós temos que alimentar um sistema que vem, basicamente, do monitoramento, do estudo das epidemias em experimentação. E esta experimentação, vamos dividir em duas grandes escalas. Nós temos uma escala, então, do campo, onde, quando se fala em Big Data, né, Digital Farming, né, agricultura digital, está se falando, nesse caso, na escala de um campo, você obter um número muito grande de dados de uma escala pequena. Por outro lado, no caso de manejo, nós temos
o grande conjunto de dados que seriam o número de repetições de experimentos que vem de uma escala chamada regional. Então, ambos os conjuntos, as fontes de dados, elas são importantes para entendimento e processamento da informação, geração de conhecimento, conhecimento gerar informação de risco para tomada de decisão. Ok, básicamente en este tipo de estudios epidemiológicos es fundamental la información y el estocaje o el almacenamiento de esa información, ¿no? Ese conocimiento que viene de los cultivos, de las plagas, del suelo, ese conocimiento que genera básicamente dos sistemas de decisión de tipo estratégico o de tipo táctico que van a generar algún tipo de impacto, ¿no? Y por supuesto que ese conocimiento o esa información se lo obtiene de trabajos experimentales, principalmente en campo. O contexto que é importante definir e deixar bastante claro, né, que o Big Data, quando a gente fala em Digital Farming, agricultura digital, é um grande conjunto de dados com mais de, por exemplo, 5.000 linhas, 5.000 pontos de coleta. Então, é bastante intensivo numa área pequena. Aí nós temos diferentes técnicas, diferentes métodos que estão utilizados para obtenção desses dados. No caso de pesquisa de manejo a campo, a pesquisa, normalmente, ela trabalha com o objetivo de avaliação de tratamentos, né, de um tratamento que se tem um interesse em fazer uma investigação em diferentes situações. Então, quanto maior o conjunto de situações, maior o conjunto de experimentos, onde serão avaliados os tratamentos, então, maior chance se tem de testar os tratamentos de maneira diferente. O que seria um número, grandes dados de experimento de manejo? Vamos colocar aí 50, né? 50, 60, 70, pensando que, eventualmente, normalmente, na pesquisa tradicional, a gente, para publicar um artigo e gerar uma conclusão, você precisa de 2 experimentos, ou seja, 2 pontos. Aqui nós estamos falando em 50, ou seja, isso seria relativamente muito maior do que um experimento. Isso seria também, na minha visão, Big Data. Ok, básicamente si hablamos de agricultura digital o de agricultura asociada a Big Data, estamos hablando de un gran volumen de datos en campo. Por ejemplo, se considera más de 5.000 líneas o 5.000 puntos relacionados o valores. Probablemente ese número 50 sea el más adecuado, ¿no? Ese 50 puede referirse a algunos campos, algunas localidades, inclusive algunos años. Então, o que a gente tem, no caso, por exemplo, no exemplo do Brasil, nós estamos, então, numa outra abordagem, que é a fazer estudos coordenados, ensaios uniformizados, onde nós temos uma rede, onde os estudos, então, são coordenados através do interesse, normalmente, da indústria química, que é a avaliação de produtos químicos, cujo alvo é uma doença ou várias doenças, e o interesse, então, é avaliar um tratamento. E os tratamentos, eles são compostos e são decididos no início de cada safra, de acordo com o conhecimento prévio daquelas falhas de conhecimento, então, de alguns produtos que já estão no mercado em alguns anos, ou produtos novos. E essas redes, esses ensaios padronizados, eles são modificados ao longo de vários anos, mas existem tratamentos que se repetem e justamente é importante que eles se repitam no tempo para que a gente tenha informação do monitoramento, por exemplo, de uma eficácia de um tratamento químico. E nesses experimentos a campo, que é então de monitoramento da doença, da epidemia, conceituando a epidemia, a doença na população, em uma parcela, por exemplo, onde nós temos uma população, nós temos dados de doenças, dados de enfermidades e temos também dados de produtividade. Ok, básicamente una de las características necesarias para manejar estos conjuntos de datos a nivel de redes es la uniformidad de los experimentos
dependiendo del objetivo, ¿no? Básicamente comentó el profesor que uno de los objetivos es básicamente la prueba, por ejemplo, de fungicidas, de nuevos productos, ¿no? De uno o más diferentes enfermedades donde se tienen tratamientos en común como fungicidas, generalmente nuevos productos, y estos se van comparando año tras año. La metodología de alguna manera se trata de estabilizar para poder comparar estos tratamientos. Y adicionalmente de las variables, digamos, asociadas a enfermedad, también se acostumbra a utilizar lo que es el rendimiento o la productividad obtenida. Mostrar apenas no Brasil, a título de Brasil, alguns exemplos de algumas redes. A primeira rede, uma das mais antigas que nós temos em atividade até hoje, então quase mais de 15 anos, é a rede Consórcio de Ferrugem. Temos também mofo branco, em soja também, com avaliações tanto de fungicidas como agente controbiológico. A rede da Bruzone em trigo, Giberela também em trigo, manchas em trigo a partir de 2018 e oídio, que é a rede mais jovem que nós temos aí para o trigo. Então, só para contextualizar como essas redes elas estão realmente disponibilizando esses grandes conjuntos de dados. Básicamente, algunas de las redes que actualmente se están trabajando en el Brasil, por ejemplo, se tiene una de las redes más antiguas, que es básicamente la roya de la soya. Hablamos también del moho blanco de la soya, algunas otras en trigo, como la quemazón y Fusarium graminearum también, o Giberella. Tenemos también algunas redes asociadas a manchas en trigo y también quizás una de las últimas redes acerca del oidio en el trigo. Mildew, perdón. Oídio. Oídio, sim. Oídio, powder mildew. Powder mildew. Os objetivos, então, destas redes, né, e o que se produz, o produto destas redes, é gerar uma resposta rápida. Então, no momento que se avalia os tratamentos a cada ano, né, então, quer se definir, no curto prazo, quais os produtos que estão sendo, a partir da análise dos dados, né, ter uma resposta rápida. Além disso, além de avaliar os tratamentos, estas redes, no momento que você tem ensaios em uma área geográfica grande, você vai tendo uma informação epidemiológica sobre uma ou mais doenças importantes. E cada rede, ela se organiza de forma a ter um boletim anual, onde as análises elas são feitas de maneira individual, análise estatística dos dados em cada experimento e também, muitas vezes, muitas vezes não, sempre é feita uma análise conjunta destes dados e um boletim que sumariza os resultados anuais. Bueno, básicamente estas redes tienen como objetivo, ¿no?, sumarizar ensayos cooperativos que son realizados de manera anual y también, bueno, existen publicaciones o comunicados técnicos que se los divulgan periódicamente y también se sumarizan entre experimentos, entre años, para de alguna manera analizar combinadamente esos dados. Tradicionalmente, o que nós temos, ao contrário das redes, né? Se nós fizermos uma busca bibliográfica, a tradição de pesquisa acadêmica conduzida nas universidades, principalmente, né, são pesquisas de mais curto prazo, de abrangência menor. O número de ensaios ou de experimentos a campo não passa, às vezes, de 3 ou 4. Né? Então, uma publicação ela não tem mais do que 3 ou 4 experimentos, ao contrário da alternativa que eu vou mostrar mais à frente, que é quando a gente combina todos esses dados. O foco de análise estatística, neste caso dos experimentos individuais, é no p-valor, ou seja, testar a hipótese de que não há diferença. Isso considerando um experimento onde nós temos apenas 4 repetições. Quando a análise é feita de maneira combinada, ou seja, reunindo experimentos diferentes, não é dado nenhum tipo de ponderação, ou seja, não todos os ensaios têm o mesmo peso na estimativa de um valor médio, por exemplo.
E muitas vezes aqueles ensaios que são considerados ruins, né, ou não são bons, eles são eliminados. Então, novamente, há uma tendência de escolher, né, aqueles resultados que são mais interessantes e acaba se engavetando, né, ou removendo alguns estudos onde alguns produtos supostamente não funcionaram. Então, este é o cenário, basicamente, da pesquisa acadêmica que tem foco no estudo individual. Tradicionalmente, la investigación académica ha sido enfocada a pocos experimentos, quizás menos de 5 experimentos, y el enfoque de análisis estadístico básicamente ha sido basado en valores de p-valor, ¿no? Que de alguna manera buscan probar o no una hipótesis nula. Y ya cuando se trabajan con más de 5 experimentos o muchos experimentos, se buscan algunas otras alternativas diferentes para dar a cada uno de los experimentos o a cada uno de los estudios un mismo peso, ¿no? Que de alguna manera rescate información que tradicionalmente não sea visível. Então, o que eu vou trazer para vocês é um exemplo de uma abordagem meta, né, com esses grandes dados, agora que nós já contextualizamos bem o que são, qual é o conjunto de dados que nós iremos trabalhar com a abordagem meta, falar então sobre a utilização de dados da rede do consórcio antiferrugem, os dados de ensaios cooperativos, dados aqui que nós temos por mais de 15 anos, mostrar uma sequência de 4 estudos, aqui eu coloquei 3, mas são 4, né? São 3 grupos de estudos. Nós vamos falar sobre uma meta-análise de modelos de estimação de perda, trabalhar, então, mostrar uma meta-análise de avaliação de performance de produto químico e um trabalho recente que nós estamos publicando daqui a alguns meses, que é uma estimativa da profitabilidade, ou seja, da rentabilidade, da probabilidade de lucro, quando você usa fungicidas. Então, esses seriam os 3 grandes grupos de estudos que eu vou mostrar como exemplo. Ok, a continuación el profesor nos va a mostrar algunos, bueno, son 4 casos de estudio, aunque en la diapositiva dice 3, de ensayos cooperativos, donde mediante enfoques de metaanálisis básicamente se va a evidenciar, por ejemplo, un estudio de pérdida de productividad o de rendimiento, un estudio de funcionalidad a nivel de fungicidas y un estudio sobre rentabilidad mediante simulación, también de algunos estudios hechos com fungicidas. O primeiro estudo, então, ele foi publicado em 2015, que nós fizemos basicamente foi coletar, então, os dados do consórcio antiferrugem. De cada ensaio, nós tínhamos uma relação entre a severidade, aqui no eixo X, severidade da doença, no eixo X, e a produtividade no eixo Y, ou seja, uma relação empírica entre a doença, o aumento da doença neste caso, relacionando com a produtividade. Então, como é esperado, cada linha deste espaguete, digamos assim, né, que nós temos, cada linha aqui representa um ensaio, onde nós temos os tratamentos diferentes. Então, como esperado, negativo, ou seja, aumento da severidade da ferrugem asiática significa um aumento, não aumento, significa uma diminuição da produtividade. Ou seja, a doença realmente causa dano. E o objetivo é predizer o dano em função do conhecimento da severidade. Para isso, nós tivemos 210 ensaios espalhados pelo Brasil inteiro. Os fungicidas, então, eles foram utilizados com o objetivo de avaliação de eficácia, porém, nosso objetivo ele era diferente, era utilizar o gradiente de doença gerado pelas aplicações e o gradiente de produtividade gerado pelas aplicações, para a gente estimar, então, o slope desta regressão. Ok, el primer análisis básicamente es una relación con un enfoque de metaanálisis entre datos de productividad y datos de severidad de la roya de la soya, para lo cual
a través de estas redes, se recolectaron, digamos, estudios de aproximadamente 8 años. Cada una de las líneas en gris o tipo espagueti constituye un estudio, uno de los estudios independientes, y básicamente lo que se observó de manera general es que en cuanto la severidad se incrementa, la productividad se disminuye, ¿no? Eso básicamente. Então, aqui só para mostrar um exemplo que nós temos de intercepts. O que é o intercept? É a produtividade quando a enfermidade tem o valor zero. Então, é a predição, é o predito da produtividade quando a severidade é zero. E aqui o slope, nós temos uma distribuição, cada linha em cinza, em gris, aqui nós temos então essa distribuição. Então, aqui nós temos estudos onde altas produtividades, né? E estudos de baixas produtividades. E slopes também variando, mas uma tendência geral. A grande vantagem da meta-análise que vai ser, que foi analisada nestes conjuntos de dados aqui, é que a gente tem um conhecimento, tem uma certeza maior desta função, desta relação, uma vez que nós temos um conjunto muito grande de retas. E não só entender a queda, né, esse declínio em produtividade média, mas entender a variabilidade do slope, que eu vou mostrar mais à frente. Ok, bueno, una de las dos variables básicamente que son analizadas en este tipo de estudios es el intercepto y las pendientes, ¿no? Que básicamente son obtenidas. Como se pueden ver, cada línea gris clara, corresponde a cada uno de los estudios y el objetivo básicamente es obtener un patrón de línea común que de alguna manera representa esa relación entre la severidad y entre el rendimiento, ¿no? E aí, aqui um exemplo que nós temos como um resultado que nós tivemos é que há uma linha geral, nós temos uma estimativa geral, mas também nós tivemos alguns fatores que influenciaram nesta correlação, né? Então, nós temos, por exemplo, quando a severidade, a pressão de doença é mais alta ou mais baixa, afeta essa inclinação. Da mesma forma, quando a enfermidade inicia no campo de soja mais cedo ou mais tarde, também nós temos uma influência. Então, neste caso de mais cedo ou mais tarde, quando a epidemia inicia mais cedo, você tem um potencial de dano maior do que quando ela inicia mais tarde. Então, o mais importante do que estimar um valor médio é a gente entender esses fatores que estão afetando esta heterogeneidade nesta relação. Ok, bueno, adicionalmente de esa relación rendimiento y severidad, uno puede analizar de manera un poco más clara, y eso se puede visualizar en las otras líneas puntiagudas, algunos otros factores que pueden determinar el comportamiento, por ejemplo, de esa enfermedad. Como se muestra en el gráfico, por ejemplo, si la epidemia o la enfermedad comienza más temprano, probablemente el nivel de severidad sea mayor que si comienza más tarde, ¿no? Y eso se puede evidenciar de manera mucho más clara com este tipo de enfoque. Então, a conclusão que nós tivemos neste trabalho número 1 foi que, sim, a gente, utilizando dados Big Data de manejo, nós tivemos a possibilidade de gerar uma equação, uma função de danos. Ou seja, a gente, sabendo um valor de severidade final, né, aquela severidade que nós estávamos considerando era a severidade final, em R6, né? Então não precisa fazer monitoramento em vários pontos, mas somente em no momento final, nós podemos ter um modelo de predição de produtividade. E não somente isso, nós temos conhecimento de que fatores influenciarão. Então a gente pode fazer uma predição mais específica, levando em conta as características da lavoura. Ok, bueno, dentro de la primera conclusión de este estudio y de este enfoque, se determinó que
que, por ejemplo, no es necesario monitorear, digamos, durante todo el tiempo, sino específicamente en un tiempo específico y con eso predecir de manera, digamos, efectiva el rendimiento probable que pueda darse en um campo de produção. Muito bem. No estudo número 2, nosso objetivo, então, era trabalhar com uma meta-análise para ter um entendimento, uma sumarização de produtos químicos. Então, aqui nós temos um exemplo. Nesta época, neste ano, foram os dados que foram utilizados, foram até dados de até 2017, neste caso aqui. Não, nesse caso foi 2014, tem um erro aqui, tá? Eram 10 anos, se não me engano. E aí nós temos os produtos que eram mais utilizados neste período. Vocês podem perceber que tem produtos de combinação, produtos aplicados de maneira isolada, né, em simples ingredientes ativos, como azoxistrobina, ciproconazole e o tebuconazole, e, adicionalmente, algumas misturas duplas, né, a combinação de 2 princípios ativos diferentes aqui. E esse N é o número de estudos. Então, vocês vejam que conjunto grande de dados, né, 250, agora nós temos no estudo anterior era 231, então a gente está falando aí muito mais do que 50 pontos, estamos falando de, para alguns produtos químicos, o menor foi 79 ensaios, então a gente tem bastante confiabilidade nessa estimativa e também possibilidade de entender os fatores que influenciam na performance, na eficácia de um produto químico. Ok, el segundo estudio básicamente es un estudio con enfoque metaanalítico sobre la eficacia a lo largo del tiempo de algunos fungicidas, ¿no? Como ustedes pueden apreciar, existen fungicidas de un solo ingrediente activo y también algunas combinaciones de más de un ingrediente activo, ¿no? En este caso en particular, en la columna N, se pueden observar que para este tipo de estudio específicamente se utilizaron más de 50 experimentos individuales. En algunos casos, bueno, aquí como se observa, el número mínimo de estudios fue de 79, ¿no? En este estudio en particular. Observando, então, os dados, utilizando a técnica visual de box plot, a gente percebe que para alguns princípios ativos, vamos pegar o exemplo do tebuconazole aqui, e uma mistura dupla azoxistrobina e ciproconazole, ou seja, uma estrobilurina com um triazol. E aqui somente um triazol. Aqui nós temos, então, conforme o tempo vai passando, até o ano de 2005, até o ano de 2014, nós temos um aumento da severidade nos tratamentos. Então, enquanto nos primeiros anos nós tínhamos uma média de severidade em torno de 15%, aqui nós podemos ver que, ao longo dos anos, parece que, né, visualmente, pelo menos, a performance do tebuconazole foi diminuindo. Nós temos valores de 50% de severidade nas parcelas com tratamento. Tá? E aqui também, um outro caso, azoxistrobina e ciproconazole. Menos aparente, parece que é menos drástica essa alteração, porém também nós temos essa tendência aqui, mostrada de maneira exploratória, isso não é meta-análise ainda, mostrando esta subida aqui, né? Indicando uma queda de eficácia. Ok, entre los primeros datos exploratorios, utilizando básicamente la técnica de diagrama de cajas o box plot, podemos observar básicamente el lado izquierdo, lo que sucede a lo largo del tiempo para el fungicida tebuconazol, que es un triazol. Lo que se puede observar básicamente es que a lo largo del tiempo el producto está perdiendo su eficacia, lo que se observa más o menos en relación a la mediana, que en campo se presentan valores de severidad en torno al 50%, y de la misma manera al lado derecho se observa de otro fungicida, en el caso de azoxistrobin más ciproconazol, es decir, de una estrobilurina más un triazol, cómo es el comportamiento a lo largo del tiempo en relación a la severidad que están presentes en esos campos con tratamiento. Aqui nós já temos um gráfico mostrando a meta-análise, que seria uma estimativa da redução anual.
Aqui não é o valor de severidade, nem o valor de eficácia, é que o quanto houve de redução na produtividade e no controle, no eixo X, ao longo dos anos. Então, nós vemos o tebuconazole aqui, por exemplo, que ele tem uma redução de até 8 pontos percentuais de redução em sua eficácia cada ano. Então, mostrando realmente, nós vamos ver mais à frente alguns gráficos, mostrando essa relação. Então, o produto que vai perdendo a sua eficácia também vai perdendo a sua capacidade de economizar, ou seja, de proteção de rendimento. Então, os produtos têm essa relação aqui. Alguns menos que outros, porém, nós temos um produto neste estudo, trifloxestrobin e proteoconazole, que foi o único que não teve uma queda de eficácia estatisticamente significativa. Os demais, todos apresentaram uma queda de eficácia significativa ao longo dos, pelo menos, 5 anos, que foi o período mínimo para cada um deles. Ok, en el siguiente gráfico se muestra la reducción anual en términos de puntos porcentuales de productividad de los diferentes fungicidas que fueron evaluados, ¿no? En los ensayos en donde se utilizó este tipo de enfoque. De manera general, en el círculo rojo se muestran algunos grupos de fungicidas, entre ellos el tebuconazol, el ciproconazol, que muestran una pérdida en la, por lo menos en el caso del tebuconazol, de 8 puntos porcentuales en la reducción, ¿no?, de la productividad. De la misma manera, en verde se muestra el único producto, ¿no?, que aparentemente no perdió tan acrecentadamente la productividad, que es el trifloxestrobin más proteoconazol. Aqui gráfico mostrando, então, a eficácia realmente de controle a cada ano. Então, nós vemos essa tendência, essa estimativa por meta-análise, neste caso aqui, né? Nós vemos uma variabilidade espacial muito grande, ou seja, dependendo dentro de cada ano, 2013, que está marcado em verde aqui, nós temos algumas localidades em que o controle contra o conazole se manteve eficaz, enquanto algumas regiões já começou a apresentar uma queda já nos primeiros 4 a 5 anos. Na análise conjunta, na meta-análise, então neste caso aqui, nessa abordagem meta, a gente tem essa estimativa aqui, mostrando esta tendência e um slope associado com essa queda, que é o que mostrou aqueles 8 pontos percentuais. No caso do azoxystrobin também, esta inclinação ela é também significativa, mostrando também uma variação muito grande dentro de cada ano. Ou seja, falando de Brasil, um país muito grande, existem locais, né? Possivelmente o surgimento da resistência aos princípios ativos surgiu nos locais e foi espalhando com o tempo. Ok, en los siguientes gráficos lo que se observa básicamente es una curva, tipo una pendiente, la que está en la mitad, que muestra la tendencia general de la eficacia a lo largo del tiempo, en el caso del fungicida tebuconazol en el lado izquierdo y en el lado derecho de la azoxystrobin más ciproconazol. Adicionalmente, cada uno de los puntos que se pueden visualizar de alguna manera reflejan la tendencia de ese experimento, de ese campo, en relación a la eficacia y el tiempo de cada uno de los fungicidas, ¿no? De manera general se ve un declinio, una reducción en la eficacia de control en la mayoría de experimentos. Aqui gráfico que mostra exemplo de... Deixa eu diminuir aqui. Não está mostrando aqui só um pouquinho, parou aqui. Mas ele deveria mostrar uma animação gráfica que deveria mostrar os pontos caindo aqui. Tá? Só o mesmo gráfico que nós temos anteriormente, mostrando uma animação gráfica dessa redução aqui, no caso do tebuconazol. Quando apresenta aqui, eu acho que ele perdeu a animação. Aqui também nós temos um outro mapa, que seria mostrando esses pontos que surgem com o tempo, mostrando os vários anos, a partir dos anos, o mesmo local, essa eficácia diminuindo. Então, por algum motivo, ele não está fazendo a animação gráfica, mas basicamente, Pablo, você explica que
vai surgindo os pontos aqui, ele vai caindo a cor, né, vai ficando mais escuro nos locais onde teve uma queda mais acentuada. Ok, las dos diapositivas básicamente son diapositivas animadas, pero por alguna razón, probablemente cuando se realiza la presentación se está perdiendo ese efecto de animación, pero básicamente lo que se quiere mostrar es cómo mientras va pasando los años, por ejemplo, ahí tenemos año de cosecha, 2005, la eficacia de los diferentes fungicidas en esos puntos que representan campos o experimentos va decayendo a lo largo del tiempo, ¿no? Ese es un tipo de análisis que se puede visualizar tranquilamente con este tipo de enfoque de meta-análisis. Então, aqui, como resultado da meta-análise, então, nós identificamos produtos que, no período de 10 anos, tiveram uma eficácia média ao longo de todos os 10 anos, aqui, azoxystrobina, ciproconazol e terconazol, com valores relativamente considerados baixos, aqui como 60%, né? Produtos que, terconazol, que começou com valores bem mais altos, a gente viu que todos eles tiveram a queda, com exceção do Triflox mais o proteoconazol, porém ainda, né, são valores altos. Se nós considerarmos ainda a queda de eficácia, são valores acima de 75%, né? O ideal, claro, quanto maior a eficácia, melhor. Então, o Triflox mais o proteoconazol, no período de 4 anos em que ele foi avaliado, não houve, então, uma queda, ele conseguiu se manter como o produto melhor. Então, mostrando aqui a vantagem de você trabalhar com meta-análise para mostrar realmente o tamanho desse efeito. Ele elimina a meta-análise permite eliminar qualquer dúvida em relação, né, a essa incerteza que se tem de alguns locais funciona, alguns locais não funciona, mas a gente consegue ver uma tendência geral e também mapear em espaço e tempo estas condições que os locais onde nós temos as maiores quedas. Ok, aquí uno de los principales resultados de este estudio, en donde, por ejemplo, de rojo se muestran el resultado de aproximadamente estudios durante 10 años, en donde claramente de círculo rojo, por ejemplo, se muestra, digamos, la eficacia, ¿no? Promedio. Ahí tenemos en el caso de tebuconazol, por ejemplo, que se muestra una eficacia en torno del 60%, y en la misma diapositiva se puede también apreciar otros grupos de fungicidas, principalmente algunas combinaciones, algunas mezclas, y sus niveles de eficacia que de alguna manera se han mantenido todavía a niveles aceptables, ¿no? Comentó el profesor Del Ponte que en el Brasil ellos consideran todavía niveles de 79, 80, 76% como eficaces en relación a otros productos químicos que ya han perdido o está declinando a lo largo del tiempo esa eficacia, ¿no? La ventaja del meta-análisis es que se obtiene un resultado global mucho más, de alguna manera, visible que utilizando outro tipo de enfoque. Então, a conclusão desse trabalho número 2, que as misturas duplas, né, algumas, pelo menos uma delas, elas devem ser utilizadas, e aqueles produtos com princípio ativo, um único princípio ativo, conforme já havia sendo observado em alguns locais, em alguns anos, o estudo, então, mostrou, de maneira geral, que devem ser desencorajados a utilização, a continuação do uso desses produtos, justamente porque se verificou uma associação dessa redução com a presença de mutações para esses princípios ativos, ou seja, resistência na população do patógeno. E, a partir daí, isso foi em 2015, o estudo utilizou os dados até 2015. No estudo posterior, nós iremos, então, mostrar uma nova meta-análise, uma atualização de alguns produtos em mistura dupla y adicionando a mistura tripla. Ok, como conclusión de este estudio, según el enfoque de meta-análisis que fue utilizado, básicamente se observó que las mezclas de diferentes productos, mezclas dobles, ¿no? Fueron más eficaces de manera general que las mezclas simples y que de alguna manera se debe desmotivar el uso de esas mezclas simples. Inclusive se comenta que ya se han encontrado algunas mutaciones asociadas en esas poblaciones y debido a eso probablemente exista ese declinio o esa reducción
de eficacia. A continuación, el profesor nos va a mostrar otro tipo de análisis, de meta-análisis, también de fungicidas de años posteriores a los del 2015. Então, esse é um estudo que nós temos que está sendo finalizado, utilizando os dados até 2019, acho que 2020, na verdade, até a última safra, onde a gente atualiza, então, esses resultados obtidos nessa rede do consórcio de ferrugem também. Aqui, neste caso, nós temos as misturas duplas e também misturas triplas, que começaram a ser utilizadas nos últimos anos, também em função de alguns relatos de perda de eficácia, né, redução da eficácia notada em alguns ensaios pontuais, individuais, e também a presença de mutações para estes princípios ativos que anteriormente não estavam sendo relatados. Então, este é um estudo que eu vou mostrar para vocês. Posso passar, Pablo? Porque eu acho que aqui Sim. Mas acho que ficou claro, que você já tinha falado, né? Uhum. Esses são os produtos que nós temos aqui. Então, nós temos misturas duplas e, às vezes, uma mesma mistura dupla adicionada com um terceiro ativo, mas são todas misturas duplas e duas misturas triplas, né? Dos produtos mais utilizados e que foram mais testados nos últimos 6 anos. E nós temos um número muito grande também de ensaios, mais de 200 ensaios aqui no total, e mais de 100 ensaios para cada um desses produtos ativos aqui também. Ok, en esta tabla, por ejemplo, en este estudio, se están mostrando básicamente estudios después del 2015, aproximadamente hasta el 2019, que todavía están inclusive en análisis, en donde básicamente se están comparando mezclas dobles de diferentes ingredientes activos y mezclas triples, es decir, de 3 ingredientes activos, algunos de ellos los que mostraron una eficacia en estudios anteriores, una eficacia todavía alta. Então, os dados exploratórios aqui, a técnica de box plot, ainda não é meta-análise, só a gente visualizando, é a variabilidade por fungicida. Então, nós vemos onde tem os valores menores, né, de box plot, a mediana menor, é onde possivelmente nós temos a estimativa também mais baixa de severidade geral e também como a severidade, a eficácia, na verdade, a relação entre a severidade no tratamento e na testemunha, nós temos possivelmente um efeito melhor aqui, uma eficácia, uma performance de alguns fungicidas, nesta ordem aqui, melhor com destaque aqui para uma mistura tripla, uma dupla e uma tripla. Veja que as duas misturas triplas mais à frente das misturas duplas, e empatando aqui com uma mistura dupla. Aqui as regiões, noroeste, estado do Mato Grosso, Goiás, enfim, aquela região do noroeste, e aqui a região sudeste, de São Paulo para baixo, neste caso. Não mostrando uma diferença muito significativa. Aqui, na verdade, não tem teste de significância ainda. E aqui, em relação aos anos, estável, né? A gente não vê nenhum padrão de tendência aqui em diminuição ou algum aumento de severidade, que nós estamos falando na testemunha somente. Ok, y algunos resultados de tipo exploratorio que todavía no son meta-análisis, utilizando básicamente la técnica de diagrama en caja, en donde se puede visualizar la mediana, que es la línea naranja más gruesita, en donde en el gráfico de la izquierda básicamente lo que se observa es la severidad en cada uno de los tratamientos, ¿no? De manera general se puede observar que las mezclas triplas, principalmente las primeras, son más eficaces en relación a las mezclas duplas y también en relación al control, que es la primera barrita que está al inicio. En el gráfico de la derecha se muestran resultados a nivel de dos regiones del Brasil, y a la derecha cómo esta eficacia se fue comportando a lo largo de los años. Então, aqui é mais ou menos o mesmo padrão, a perspectiva é diferente. Ao invés de severidade, aqui nós temos a produtividade. Então, na testemunha, a severidade mais baixa,
uma produtividade, na verdade, mais baixa e produtividades mais altas também, mostrando aqui as produtividades, os retornos mais altos nas misturas triplas, e aqui é o mesmo padrão que nós tínhamos para, ou seja, aqui o padrão sempre inverso, né? Severidades menores acompanhadas por produtividades maiores nos tratamentos melhores. En este gráfico de aquí, vuelta a otra perspectiva diferente, ¿no? Ya no analizando la severidad de acuerdo a los fungicidas, sino analizando la productividad entre las diferentes mezclas dobles y triples, y por supuesto el testigo, que es la primera barrita, y en el lado derecho de la misma relación, ¿no? Las primeras dos cajitas representan dos regiones del Brasil, y las demás cajitas cómo se fue dando esa productividad a lo largo del tiempo, ¿no? De acuerdo a los fungicidas utilizados. Então, aqui nós temos os resultados em termos de eficácia média e o intervalo de confiança. Os produtos melhores, então, confirmando, né, o que no box plot, às vezes, nos dá uma mediana, um ranqueamento. Na meta-análise, como há uma ponderação, né, dos estudos onde você tem uma confiabilidade maior, né, os estudos que têm experimentos onde tem uma variação, uma variância menor, eles têm maior peso. Nós temos aqui, então, uma mistura tripla, depois duas misturas duplas e uma mistura tripla, porém, sem diferença estatisticamente significativa, diferença apenas numérica. Então, mostrando aqui os 4 primeiros melhores fungicidas mantendo acima de 70%. Vejam que houve uma queda, no caso do trifloxestrobina e proteconazol, comparado com o primeiro estudo que nós fizemos dos primeiros 10 anos, que era o intervalo de 81 a 85, vejam que caiu para 69 a 74. Então, mostrando que, comparando a primeira década, depois com 6 anos, uma mistura dupla, houve queda. Então, basicamente, nós vamos ver mais à frente a mesma análise, aqui de maneira geral, por fungicida, independente do ano, e nós vamos ver por que esses valores aqui estão mais baixos para 4 misturas duplas, né? Picoxestrobina, trifonazol 66, trifloxestrobina, e um exemplo que nós tínhamos visto antes, que é o último caso, houve também uma queda bastante significativa de 53, 59, e queda de 77% para picoxes mais cíclicos. Ou seja, o uso continuado da mistura, neste caso, depois de 6 anos, embora tivesse valores mais altos, já havia mostrado queda, esta queda continuou ao longo dos anos. A continuación, en cambio, se muestra ahí un enfoque ya de metaanálisis un poco diferente al de diagrama de cajas o box plot, donde se muestran, por ejemplo, un valor de severidad que está representando por C y los intervalos de confianza de cada uno de esos valores, ¿no? En el caso de C y L, el intervalo menor, y en el caso de C y U, el intervalo mayor, ¿no? En donde se aprecia de manera más clara, inclusive se puede apreciar que no existen diferencias significativas debido a la sobreposición de valores de los diferentes tratamientos. Y adicionalmente también los valores que están enmarcados con las líneas grises, por ejemplo, es la eficacia en años anteriores, y los valores que se observan ya abajo del valor C son los valores en esos campos donde se continuaron usando esas mezclas, ¿no? Más adelante se van a mostrar también cómo esa pérdida de eficacia o esa reducción en la eficacia continuó a lo largo del tiempo en esas localidades o en esos campos donde se continuaron utilizando esas mezclas. Aqui uma outra visão que nós temos relacionando a eficácia média estimada por meta-análise, e a resposta em produtividade, ou seja, o ganho, quanto se colheu a mais nos tratamentos, né, comparado a testemunha sem aplicação. Então, aqueles que têm eficácia mais baixa, né, naturalmente, menor performance, uma performance pior, o controle menor, o ganho é menor. E respostas de até 1.000 quilos por hectare com esses produtos que têm uma eficácia de 70% a 75%, que é o que nós vemos neste intervalo aqui, e ganhos aqui de variando de 900 a 1.200.
Então, ficando muito próximo e havendo diferenças aqui entre alguns produtos. Por exemplo, este aqui, triflox mais proteoconazole, diferente de bixafeno, trifloxestrobina y proteoconazole. En el siguiente gráfico, por ejemplo, se muestra la eficacia obtenida, ¿no? Basada en los estudios de metaanálisis. ¿Cómo está la relación de la eficacia de cada una de las mezclas dobles y triples en relación a la productividad de cada uno de esos campos? Como se pueden observar, hay algunos grupos de fungicidas que de alguna manera su eficacia se ve reducida y consecuentemente también su productividad. Sin embargo, existe otro grupo que todavía mantiene niveles de eficacia altos y esto se ve una correlación con los niveles de productividad, inclusive entre grupos de fungicidas, como se observa los azules, se observa que existe diferencia entre mezclas, ¿no? Só uma coisa, Pablo, aqui não é a produtividade, aqui é o ganho, né? Aqui ya, são 1.000 quilos a mais o ganho com o fungicida. Ok, entonces no es la productividad neta, sino es la ganancia extra que existe, digamos, con el uso de esa mezcla doble o triple en particular. Entonces no es la productividad, digamos, neta, sino es la ganancia extra que existe. Exatamente. Aqui é só para mostrar um exemplo de um produto que teve uma eficácia, que se manteve, né, bastante alta, mostrando de maneira espacial. Quando nós comparamos a região sudeste com a região noroeste, nós vimos uma diferença para alguns produtos, porém não para bixafeno e trifloxestrobina proteoconazole. Essa mescla tripla aqui não teve uma diferença significativa, apenas numérica, mostrando aqui alguns pontos no sul que acabaram influenciando nesta média. Mas é um produto que está funcionando, né, no país inteiro. Há diferença, sim, né, possivelmente esteja num processo de adaptação da população do fungo a esta mistura tripla, né? Não sabemos, isso nós vamos saber futuramente. Então, este estudo é interessante que permite mapear, por exemplo, no estado de Mato Grosso, onde tem eficácias um pouco menores. Então, nós temos estados aqui de São Paulo mais ao sul que têm eficácias maiores. Às vezes, tem algum problema muito pontual, né, neste caso, deste ponto aqui. En este gráfico, básicamente en la derecha se observan esas eficacias relacionadas, bueno, básicamente al producto bixafenil, trifloxestrobin, proteoconazole, y cómo está la eficacia distribuida tanto en campos del sureste y del noroeste brasilero, ¿no? En la mayoría de campos, como se observa, los niveles de eficacia se mantienen altos, a excepción de un campo en Río Grande del Sur, ¿no? De donde de alguna manera se ve una pérdida de eficacia. La mayoría de campos, como se ve en el gráfico de la izquierda, se ven diferencias significativas arrojados mediante los análisis, los metaanálisis. Sin embargo, para otros tratamientos, como que no existe diferencia significativa. E aqui um exemplo do picoxestrobina e cepraconazole, onde houve, né, uma diferença grande entre região sudeste e região centro-oeste, noroeste, norte e oeste, e valores de eficácia bastante baixos aqui. En este caso, vuelta a un gráfico de picoxestrobin más ciproconazole, donde se ven valores diferentes, distribuidos igual en diferentes campos, tanto del sureste e del noroeste brasileiro, não? Aqui, dois exemplos de uma mistura tripla que não houve queda, estou mostrando efeito nos anos. Alguns locais, valores mais baixos, né, mas ainda uso apenas de 4 anos. Talvez por isto nós não temos ainda uma evidência de redução, porque nós temos apenas 4 anos. Porém, utilização por 4 anos do picoxestrobina, e que já havia sido utilizado há alguns anos aqui, possivelmente, e não tinha sido incluído na análise por ter ainda poucos dados, nós vemos uma queda significativa, embora a gente tenha uma incerteza maior aqui pelo número baixo de pontos, mas nós temos uma tendência de queda na eficácia para esta mistura dupla. En este gráfico, vuelta, se muestra una comparación de cómo se va dando, ¿no? La reducción de eficacia
básicamente comparando digamos, una mezcla de 3 fungicidas y una mezcla de 2 fungicidas, ¿no? En el primer caso, en el caso de la izquierda, se ve que de alguna manera la eficacia se está manteniendo a lo largo de 4 años, quizás debido a que es un producto de aplicación reciente. Sin embargo, en el caso de la derecha, de la mezcla dupla, se observa que se está dando ya una pérdida en la eficacia, aunque como se observa al final de la línea naranja, existen pocos puntos que de alguna manera no garantizan 100% esa respuesta. Aqui também dois exemplos, só para mostrar também, né? O Trifox mais prótil sem uma queda significativa ou muito pequena, e os Ox mais benzofludiazepir, é difícil falar isso, né? As Ox mais benz. Aquí de la misma manera, dos mezclas duplas. En el caso de la izquierda, no se evidencia una pérdida en la eficacia a lo largo del tiempo, y en el caso de la derecha sí se observa, ¿no? En el caso de azoxystrobin más benzitiazol. A conclusão, então, que do estudo 3, já estamos chegando ao final, que a mistura dupla, ela já começou a evidenciar uma queda, um declínio na sua eficácia a partir do 4º ano, até em 4 anos, né? E as misturas triplas ainda funcionam, ou seja, nós vimos que são valores ainda bons, porém já está tendo evidência de queda que vai exigir uma atenção aí na contínuo teste desses produtos, dessas misturas, nos próximos ensaios do consórcio antiferrugem. Ok, como conclusión básicamente de este estudio es que las mezclas dobles de fungicidas, de alguna manera se ha visto que comienza la reducción de eficacia después de 4 años, pero que las mezclas triples continúan trabajando, ¿no? Aunque algunas de ellas en algunas localidades ya se ha comenzado a ver este descenso, ¿no? En esa eficacia. No estudo número 4, que é o estudo final, o que nós fizemos foi juntar todo este conhecimento que nós tínhamos, então, em relação ao conhecimento da epidemiologia, da estimativa de dano, dos coeficientes de dano e também a informação que nós tínhamos em relação a uma redução. Então, o cenário para os produtores de soja é que os produtos têm uma eficácia mais baixa. Tomada de decisão neste caso, o que ela necessita? Você deveria saber uma eficácia, uma probabilidade de você ganhar lucro, você ter lucro. Para ter lucro, o que precisa? Precisa saber o preço da soja, né? Precisa saber o preço do controle, o preço do fungicida, e precisa saber quanto eu vou ganhar com aplicações. Então, é basicamente isso que eu vou falar agora como estudo número 4, que ele junta as informações prévias dos outros estudos e apresenta uma ferramenta, uma solução para a tomada de decisão. Básicamente, en este último estudio se van a juntar, digamos, todos los estudios anteriores o el conocimiento que se generó en base a los estudios anteriores, para de alguna manera, conociendo, por ejemplo, el costo de la soya, el costo de los fungicidas, generar algunas herramientas de decisión a ver si es que es conveniente o no aplicar esos productos. Vou tentar explicar, Paulo, de maneira mais simples esse fluxograma feito pelo Kaique. Então, a simulação inicia com algumas informações que a gente precisa informar. Então, é uma simulação estocástica, né? Então, para chegar lá, a gente precisa modelos de probabilidade. Vamos começar no início, né? A gente precisa saber, por exemplo, a severidade na testemunha, onde a gente vai calcular, então, a severidade no tratamento, tá? De acordo com uma eficácia. De acordo com a eficácia desse produto, eu posso saber qual a severidade que eu vou ter no tratamento e, a partir daí, eu posso simular, através da equação de dano, quanto eu vou ter de retorno em produtividade. Então, é basicamente isso, né? Eu defino, então, eu coloco como entrada uma eficácia em uma situação onde eu vou ter redução de doença, aumento de produtividade.
e esse aumento de produtividade aqui, esse yield gain. Tá? Eu vou explicar só essa primeira parte aqui, Paulo, aí depois eu sigo. Pode traduzir? Ok. Bueno, básicamente vamos a intentar simplificar, ¿no? El modelo hecho por un estudiante de doctorado del profesor Emerson, modelo bastante complejo, sin embargo, que básicamente necesita ingresar una información inicial, ¿no? Que es la eficacia del fungicida y la severidad en los testigos, es decir, la severidad teórica si no se aplicaría un fungicida. Entonces, basado en esas informaciones, se pueden simular algunas otras variables para al final obtener algunas otras informações. Então, através do conhecimento que nós temos de quanto eu vou ganhar em produtividade, eu preciso saber a minha produtividade vai ser traduzida para ganho, income, né? Ou seja, o meu retorno aqui, o que eu vou ganhar, que vai variar em função do preço da soja. Quanto mais eu produzo e o preço mais alto, meu income é mais alto. Certo? Entonces, obtenido esa información de productividad, yo puedo, digamos, basado en el precio de la soya, calcular cuánto se va a ganar, digamos, al final del ejercicio. E aí nós temos uma simulação, né, de profit, ele faz 20.000 vezes este processo. Faz 20.000 simulações. Entonces, digamos, este modelo, esta aplicación hace 20.000 simulaciones posibles para ver de cuál sería la ganancia basado en la productividad y en el precio de la soja. Então, aqui, os modelos probabilísticos, eu não preciso explicar isso aqui, só mostrar que nós ajustamos distribuição de probabilidade aos dados do primeiro estudo, que nós tínhamos os interceptos e os slopes, e estas simulações, né, esses modelos foram utilizados, então, para simular esses valores de intercepto e slope nas 20.000 vezes. Bueno, aquí algunos modelos de probabilidad, por lo pronto no vamos a entrar en detalles, sin embargo, son los resultados obtenidos de las simulaciones hechas en 20.000 simulaciones, ¿no? E aqui, mostrando que os dados empíricos e os dados simulados, dados empíricos e simulados, mostrando uma concordância, uma distribuição de função cumulativa, só para mostrar que a simulação, os valores simulados foram muito próximos do valor observado. Aquí algunos datos de los modelos en donde se comparan los valores empíricos y los valores simulados, en donde se muestran que los valores obtenidos de los valores simulados son muy próximos a los valores reales. E aqui a simulação, nós podemos ter uma equação, então a gente simula uma equação linear, onde eu tenho a eficácia aumentando e a minha produtividade aumentando. Porém, eu tenho situações diferentes, eu tenho interceptos e slopes diferentes, se eu tenho uma situação de alta produtividade ou produtividade baixa, né? E também severidade alta e severidade baixa. Então, eu tenho um ganho maior em situações onde eu tenho uma pressão de doença maior, certo? Então, da mesma forma aqui, mostrando essa mesma relação aqui de yield gain, quando eu tenho a severidade alta e severidade baixa. Aquí, básicamente, en los gráficos se muestran las relaciones, digamos, de alguna manera casi lineales, entre la variable eficacia de los fungicidas y la variable productividad, ¿no? Básicamente existen ahí, digamos, dos escenarios en donde se muestran escenarios con altas severidades, lo que se muestra ahí, high severity, y escenarios con bajas severidades, en donde tanto la variable eficacia como productividad cambian, ¿no? Su relación. Aqui mostrando que a nossa simulação ela tem uma concordância muito grande com o estudo número 3,
que empiricamente nós observávamos a eficácia e a resposta, a ganância, o ganho em produtividade. Então, isso aqui é por simulação e aqui empírico, mostrando, então, também uma relação aproximadamente linear. Não é totalmente linear aqui, devido a essa curvatura, mas a simulação ela está bastante realista quando comparado com dados reais. Ok, y finalmente aquí se muestra la línea verde y señalando la línea naranja, la similitud, ¿no? Tanto de los modelos o de los datos simulados como de los datos que fueron obtenidos y analizados en ensayos anteriores, una relación casi lineal. Sin embargo, se observa, digamos, una concordancia tanto en datos empíricos, en estudios anteriores, como en datos simulados. Aqui nós temos, então, o que a gente chama de uma matriz de decisão, né? O produtor, o técnico, ele vai escolher um cenário. Vamos supor que a previsão, prognóstico da safra é de uma situação de severidade alta. Vamos supor que tem uma predição de uma safra com bastante chuva, em uma situação para altas produtividades. O diagrama, essa decisão, esse gráfico de decisão vai me dizer quanto eu tenho qual é o máximo de custo do fungicida, que eu devo investir em fungicida, de acordo com a sua eficácia. Então, vamos pegar um exemplo. Se eu tenho fungicida que tem uma eficácia de 60%, por exemplo, ele não pode custar mais do que $180. Para ter uma probabilidade de 75% aqui, 60% de eficácia, ele não pode custar mais do que $160. Ok, en los siguientes cuadros se muestra más o menos algunos, digamos, es un cuadro que nos permite determinar o conocer algunos valores. Un ejemplo particular, ¿no? Si nosotros tenemos, para tener una eficacia en torno del 65%, los costos relacionados al fungicida en casos de alta severidad no deben superar aproximadamente más de $165 de acuerdo a estos modelos, ¿no? Só para dar um exemplo aqui, quando nós temos uma situação de severidade baixa, né? Severidade baixa e uma produtividade baixa, nós podemos utilizar produtos com custo muito baixo. O que é o custo total neste caso aqui? São o número de aplicações, inclusive custos operacionais. Então, até 60, a gente não tem necessidade de gastar com fungicidas mais caros. Então, é uma economia. Aplicar menos vezes fungicidas mais baratos, porque, né, eu tenho uma grande probabilidade, se ele tiver, por exemplo, um fungicida baixo, qualquer valor até $45, eu vou ter uma oportunidade de ganhar pelo menos $1. Contrariamente, ¿no? Si consideramos en el caso del cuadro D, en donde se observa casos de severidad baja y rendimiento bajo, nosotros no necesitamos tener una inversión muy alta en relación a los fungicidas para obtener una eficacia, ¿no? Debido básicamente a casos de baja severidad, como observamos en el caso de eficacias en torno del 65%, el costo asociado a fungicidas no supera o no debe superar en torno de unos $45. Aqui nós fizemos uma simulação, aqui utilizando do primeiro estudo, do segundo estudo, o tebuconazole, a queda de eficácia do tebuconazole e a queda de eficácia do ciproconazole. E neste mesmo trabalho, nós fizemos uma simulação considerando algumas variações de preço de soja e considerando uma queda de eficácia a cada ano, por quantos anos eu vou poder utilizar um programa de manejo para que ele seja ainda rentável.
Então, aqui a linha de 75%, aí o produtor decide, né, essa probabilidade aqui, 75%, 50%. Né? Então, com uma alta taxa de declínio, no caso do tebuconazole, eu já começo a ter uma situação de um custo, eu vou ter que aplicar um custo menor, né, para eu poder ter uma sustentabilidade de uso deste fungicida por mais tempo, prolongar o tempo de vida útil deste fungicida, por exemplo. Né? Assumindo, então, eu posso manter um programa durante até 4 a 5 anos. Quando eu tenho uma taxa de declínio que é baixa, eu posso até ao largo de 10 anos eu ainda consigo utilizar, e desde que eu utilize menos, né? Utilização de menos produtos significa um custo menor. E eu consigo ter uma sustentabilidade maior. Bueno, y básicamente aquí mostramos lo que es la eficacia y también la tasa de reducción en esa eficacia, ¿no? Declinio a lo largo del tiempo. Esto ya sirve como una herramienta de decisión para el productor, ya que, por ejemplo, si existen productos con una tasa de reducción de la eficacia en torno al 0,75%, probablemente, como muestra la línea naranja, el producto tendría una eficacia que va reduciéndose en ese sentido aproximadamente en un tiempo de 10 años, ¿no? E aqui, finalmente, o que nós fizemos foi um aplicativo como resultado, como produto final deste trabalho acadêmico, que é o Profit, e que é o Profit, que é o chamado Rusty Profits. Eu vou mostrar para vocês o site em tempo real para que vocês acompanhem. Vai estar o endereço para vocês fazerem a simulação. Então, em tempo real, eu preciso entrar com a eficácia, o produto, o preço da soja e o custo. Então, eu vou fazendo várias simulações neste aplicativo. Vamos supor aqui que nós temos uma situação de severidade alta, aquele que nós tínhamos simulado, por exemplo, uma produtividade alta. Aqui, de acordo com a eficácia, se eu utilizar menos produtos que vão me dar uma eficácia mais baixa, vejam que eu ainda tenho probabilidades altas, ainda consigo ter probabilidades altas. De acordo com o preço da soja, se a soja está com preço melhor, logicamente a minha probabilidade aumenta. Então, o custo, se eu começo a aumentar o custo de aplicação, a minha probabilidade diminui, né? Mas ainda assim, né, eu tenho probabilidades altas. Então, é assim que esse aplicativo funciona. É uma ferramenta para auxílio à tomada de decisão. Y finalmente aquí el profesor nos está mostrando, ¿no? Un aplicativo que está en desarrollo que se llama Rusty Profit, en donde ingresando la eficacia, la productividad y el costo de la soya, de alguna manera uno puede ir modelando algunas variables, ¿no? De cuál será el nivel de ganancia al final de estas decisiones. Vou voltar aqui. Então, como conclusão do estudo número 4, que é aquilo que a gente acabou de mostrar, né? É possível a gente desenvolver uma ferramenta de apoio à tomada de decisão que leve em conta o conhecimento dos fatores epidemiológicos, fatores relacionados ao controle em si e, fundamentalmente e importante, questões econômicas, que a gente leva em consideração. Finalmente, ¿no? Como conclusión, básicamente herramientas para tomada de decisiones que permiten el estudio de eficacia de fungicidas deben tomar de alguna manera conocimiento epidemiológico y valores también económicos que sirvan de herramienta de decisión para los productores. Era isto que eu tinha, e como mensagem final, eu gostaria eu gosto de mencionar esta frase de um epidemiologista muito famoso, Vander Planck, que ele diz que a indústria química e os melhoristas, eles desenvolvem as armas,
mas é na epidemiologia, somente na epidemiologia, que a gente consegue definir, então, a melhor estratégia de uso destas armas. Agradeço ao Pablo, agradeço a todos, e principalmente os 3 alunos que eu tive aí, que eu ainda continuo com eles, e a gente trabalhando nesses modelos aí, com os grandes dados e os procedimentos meta. Agradecer aqui a nossa fonte de financiamento, que são as bolsas da CAPES, bolsa de pesquisa do CNPq e os dados do consórcio antiferrugem. Obrigado a todos. Muchas gracias. Bueno, finalmente, el profesor quiere cerrar con una frase, ¿no? De un epidemiologista que era fitomejorador de paso, ¿no? Que decía que la industria química y los fitomejoradores desarrollan, ¿no? Las armas para el combate de las enfermedades, pero exclusivamente la epidemiología, de alguna manera, crea las estrategias para el uso de esas armas, ¿no? Muito obrigado, professor, por aceitar o convite. Eu acho que foi muito produtivo. A gente tem, pelo tempo, tem só uma pergunta, não? Tem um colega que fala que qual é a possível razão do comportamento da eficácia dos fungicidas que vai declinando em tanto tempo vai passando. Não entendi muito bem a pergunta. Que quais podem ser as razões da perda da eficácia dos fungicidas quando são usados constantemente durante o tempo? Isso é basicamente a pressão de seleção, né? A utilização do mesmo princípio ativo, você vai modificando, alterando a população do fungo, ele vai se adaptando, então aqueles indivíduos que são sensíveis, a população vai diminuindo e a população resistente ela vai aumentando cada vez mais. Estamos falando de soja, de um cultivo em larga escala, de aplicações de fungicidas, aí que em torno do número médio de 4, 5, às vezes 6 aplicações em uma mesma safra. Básicamente, el profesor manifiesta que es selección, ¿no? Se habla de aplicaciones continuas, de 4 o 6 aplicaciones en un mismo periodo de la soya. Entonces, generalmente es esa selección del uso exclusivo de esas moléculas que probablemente terminen seleccionando individuos de poblaciones resistentes. Bueno, agradecemos de nuevo al professor Emerson Del Ponte. Muito obrigado, professor. A gente se continua falando. Muito obrigado mesmo por ter aceito. Carmita, continuamos com nosso último expositor. Agradeço a todos e espero que tenha sido útil. Boas tardes.